Olá a todos, boa noite pessoal. Então vamos hoje ver a apresentação cujo título é Pressão hidrostática antes da existência da espécie humana, né? Então vamos ver como é que é. Então vamos ver como é que fazer essa interdisciplinaridade, essa relação da física, né, com a filosofia, tá? Então vamos ver como é que é isso aqui. A gente está vendo aqui um vídeo, esse vídeo aqui, como eu tenho às vezes que estou recebendo aqui muitas curtidas sobre esse vídeo aqui do urso rastejando. Então tá aqui, ó, mostra aqui o urso, ó, rastejando, ó. Tá aqui, ó. Aí tá aqui o narrador, né, falando do urso, ó. Olha que interessante aqui, ó. Apesar de nunca terem ido para a escola, isso. Sabem muito de física. Aí tá aqui, ó. Muito legal, né? Isso aí que está recebendo muitas curtidas, né? Então, olha só. Ele não quebra o gelo. Diferente do que aconteceria se ele tentasse atravessar. Então vamos ver aqui o vídeo aqui, né? Só um pedaço aqui dele para poder ter uma ideia. Tá aqui, ó. A pressão que ele exerce sobre o gelo é menor, porque ele está distribuindo o peso do seu corpo em uma área maior. Em pé, a área que ele estaria isso, ó, fazendo a relação da pressão, força sobre a área, que é relacionado com a pressão hidrostática. Isso é mais uma amostra de como os animais são inteligentes. Então tá aí, ó. Aí foi visto aí, né, um pedaço aí do vídeo que fala sobre o urso aí rastejando. Então está viralizando direto em redes sociais, né, em diversas redes sociais. E vamos dizer assim, aparentemente está ganhando fama mesmo esse vídeo do urso, porque ele está relacionando com quando o urso se arrasta no gelo, quando ele vai atravessar, né, um lago de gelo que já está, né, a superfície toda já congelada. O que acontece? Ele tem que se arrastar, porque se o urso ele colocar as patas, se ele andar, né, no gelo usando as patas, pode acontecer de quebrar o gelo, porque isso tem a ver com aquela relação da força que exerce sobre a superfície, e se for numa área menor, pode acontecer de o gelo quebrar, né? É a mesma coisa que, por exemplo, você tá ali, ó, por exemplo, aqui você tem aqui a ponta aqui do lápis, né? Aqui tá a ponta do lápis. Então o que acontece? Aqui na ponta do lápis, ó. Então tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou botar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Pera aí, ó. Aqui está a ponta do lápis aqui, ó. Aqui está a ponta do lápis. Você pode ver, ó, que quando o lápis faz assim, ó, se eu fizer uma pressão aqui, ó, aplicando uma força sobre essa área, você vê que essa área, ó, ela é muito pequena, ó. Ela é muito pequena aqui, ó. Tá aqui. Ela é muito pequena. O que acontece? Quanto menor a área, vai acontecer o quê, né? Quanto menor a área, maior a pressão. Isso aí a gente vai ver quando eu for escrever aqui a fórmula aqui, ó, num pedaço aqui de papel que a gente vai ver, tá aqui, ó. Aí o que acontece? E você sente uma dor muito grande, porque como a ponta é fina, então, ó, quanto menor a área, você vai sentir uma maior pressão e você vai sentir uma dor. Diferente que se você pegar uma ponta, por exemplo, se você pegar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, pronto. Agora fazer aqui ao contrário. Olha só, essa daqui, ó. Você reparou que quando você olha aqui, ó, você vê que a área já é maior. Aí quando você vai fazer a pressão aqui, ó, você faz a pressão, ó, o que acontece, ó? Você faz aqui a pressão, você vê que a área fica maior. Quanto maior a área, menor a pressão. Aí a gente vai ver que força aliás, pressão e área são inversamente proporcionais, tá? Então é só para ter uma ideia. Então a mesma coisa que acontece no vídeo do urso, né? Quando ele se arrasta porque o corpo dele, ele para poder exercer na superfície lá do gelo uma área maior e a pressão vai ser menor. E é por isso que o gelo não vai quebrar, né? Vamos ver se a gente mostra aqui. Olha só. É que os ursos, aqui, apesar de nunca terem ido pra aí você vê, ó, que o urso, ó, você vê que o urso aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aí você vê aqui, tá aqui, ó. Eles, ó, uma área maior, então a pressão é menor e por isso que o gelo não vai quebrar, tá?
Torna a repetir, ó, aqui já é diferente, né? Tá lá. Se rastejando a pressão que ele exerce. Então tá lá. Então, é menor, porque ele está distribuindo... Deixa eu pausar aqui, beleza. Agora, o que isso tem a ver com a filosofia, né? Como é que você pode fazer isso com a filosofia? Então, antes de chegar nessa interdisciplinaridade da física com a filosofia, vamos ver aqui, rapidamente, né? Só para ter aqui a ideia, ó. Então tá aqui, ó. Então o vídeo quis dizer fazendo isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Então o vídeo quis dizer aqui, ó, que quando você tem aqui a pressão, ó, aqui você tem a pressão, aí você tem força sobre área. Então tá aqui, é isso que tá querendo dizer, ó. Pressão, força sobre área. Aí quando você vai fazer, aí força vezes 1, força, aí pressão vezes área, ó, pressão versus área. Então, quando a gente aprende lá a respeito, lá na disciplina de física, até na matemática, que são chamadas grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando você vê que duas grandezas se multiplicam, estão aqui, ó, entre um sinal de multiplicação, pressão vezes área, são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, se for lá para fazer a explicação lá do urso rastejando, significa que quanto maior a área, aí ó, você vê que é menor a pressão. Tá lá. Ao contrário, se fosse, por exemplo, numa área menor, aí de novo a força, aí você tem, vou botar pressão versus área. É aquela explicação que eu usei a ponta do lápis aqui, ó. Você vê aqui na ponta do lápis, ó, diferente dessa aqui, ó, né? Aqui você vê que a ponta, ela tem uma área bem menor que quando você espeta, né? Ó, você faz aqui, ó, você faz uma área bem menor. Então significa que quanto menor a área, maior a pressão. Isso vai acontecer, é por isso que quando você bota a ponta do lápis aqui, você vai fazer uma pressão muito grande sobre a pele, você vai sentir uma dor, tá? Tá lá. Então é isso, né, que a gente pode fazer essa relação dessa explicação da ponta do lápis, né, com o lápis e com o fenômeno da natureza representado ali pelo urso. Muito interessante mesmo o vídeo, né? Então agradeço aí o pessoal, muita gente aí curtindo, apesar que o mérito não é meu, o mérito é do narrador ali, foi ele que publicou o vídeo, e eu apenas divulguei e eu acrescentei apenas a explicação a respeito da pressão hidrostática, né? Isso quer dizer que, então vamos lá. Então, pessoal, isso quer dizer que o professor de física, ele pode levar esse assunto para a sala de aula. Quando ele quer iniciar o assunto de pressão hidrostática, ele pode utilizar como introdução motivacional o exemplo do urso. Ele leva para a sala de aula, ele explica. Isso aí faz com que a turma entenda de uma maneira bem mais rápida, bem melhor, para mostrar a aplicação da física nos fenômenos da natureza. É aí então que eu quero chegar a respeito da filosofia. O que eu quero dizer? Quando o assunto da apresentação é pressão hidrostática antes da espécie humana, o que quer dizer é o seguinte, que essa relação pressão-força sobre área não foi o homem que inventou, o homem não criou isso, ele não criou, já existia na natureza. É a mesma coisa, por exemplo, em relação ao fogo. Muitos livros assim antigos, né, estavam colocando alguns autores falando assim, que o homem ele criou o fogo. O homem não criou o fogo, ele só descobriu o fogo. Ele descobriu um fenômeno da natureza que, quer dizer, que já existia antes da chegada ao homem. Então, o fogo ele já existia antes da existência da espécie humana. O que aconteceu? Quando veio o homem, a espécie humana, o que o homem fez? Ele apenas manipulou o fogo, né? Então, ele não criou o fogo, ele descobriu o fogo. Ele descobriu através da observação da natureza, dos fenômenos da natureza. É aí que foi criado as etapas do método científico, baseado nos fenômenos da natureza. Então, é a mesma coisa que acontece com a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, relacionado, por exemplo, à pressão-força sobre área, não foi o homem que criou, né? Ele não criou nada disso, ele não inventou isso. Ele apenas pegou esse fenômeno da natureza. Então, ó,
que acontece? Então, ele pegou o fenômeno da natureza, tá aqui, ó. Ele apenas pegou o fenômeno da natureza e traduziu através de símbolos, de letras. O homem criou as letras, né? O homem criou os símbolos, né? Simbolizando aqui. Tá lá. Criou códigos, né? Letras, né? O fenômeno da natureza, ele traduziu para letras, né? E o homem, então... E a fórmula, se a gente falar assim, se a gente for levar muito para a parte da filosoficamente, a fórmula, o homem criou a fórmula? Não, ele não criou a fórmula, né? Quem criou foi a natureza. A natureza foi que criou a fórmula. A fórmula já estava lá antes da existência da espécie humana. O que o homem fez, ele pegou apenas e traduziu para símbolos, né? Para letras. Então é isso que é pensar na forma filosófica, que a filosofia, quando a gente estuda filosofia, a gente leva para o raciocínio, né? É isso que acontece. Então tem que ter bastante cuidado, porque às vezes existe essa distorção quando fala que o homem criou fogo, né? Então, quando o homem criou o fogo, né, na verdade ele descobriu o fogo. Da mesma forma da pressão hidrostática, ele descobriu a pressão hidrostática, né? Ele só pegou e só fez só a tradução. Então, é interessante a gente fazer essa interdisciplinaridade da física, né, com a filosofia, justamente isso. Então, você vê que a filosofia ela é uma disciplina, ele vai muito mais além, né, da ciência, né? Então, que se usa, no caso, né, métodos indutivos, né? Quando você faz o método, né, tem a dedução e tem a indução, né, que se faz. Então, aí você faz por experimentos, né? Lógico que quando foi feita essa observação do fenômeno da natureza sob pressão hidrostática, teve que ser feito experimentos para poder comprovar aquilo que ele observou da natureza. É por isso que existe a etapa do método científico. Então, pessoal, é isso que quando eu vi o vídeo, eu quis levar esse assunto da física, né, e para levar junto com a filosofia, só para esclarecer isso. Por quê? Porque muitas pessoas perguntaram, mas o homem foi muito inteligente ter inventado isso. Aí eu falei, não. Quando a gente fez uma conversa, né, um pequeno bate-papo online com alguns professores, né, com as pessoas que estavam interessadas, né, em saber mais sobre o vídeo do urso. Então foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Então isso me deu essa ideia de fazer a apresentação. E eu falei para eles, olha, pena que não deu para gravar a apresentação, senão eu ia mostrar que foi um bate-papo muito bom que foi feito, né? Porque às vezes tem pessoa que faz as lives e as lives faz a live, mas não gravam as lives, né? Então as lives se perdem quando você encerra uma apresentação, né? Quando você encerra uma videoconferência, não é gravado, tem aqueles que não gravam. Então eu estou aqui para falar a respeito com vocês, né, para o pessoal que acompanha aí o Espaço Docente Aprendiz, e contando, né, o que aconteceu, que dizendo, aí eu falei, não, a relação pressão-força sobre área, ela não foi criada pelo homem, ela já existia na natureza, só que o homem apenas traduziu, converteu em símbolos. É a mesma coisa que você converteu uma palavra de português para o inglês, né? Amor, love, né? Dream, sonho, né? Sonho, dream. Você traduz apenas, né? Então tá aí, pessoal. Então foi aí, né? Esse vídeo, né, vai continuar viralizando aí, né? Tá tendo muitas curtidas aí. E isso é muito legal, né? Isso aí faz despertar a curiosidade das pessoas. Isso mostra que muitas pessoas, né, se interessaram realmente, né, pela essa relação, né, desse fenômeno, né, e levar para áreas de conhecimento científico, né, e com uma pitada de filosofia, ok? Então um abraço e até lá.